Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João 17. É um texto que eu considero conhecido, né? Há um conhecimento geral a respeito desse texto. Muito embora as implicações desse texto são importantes para que a gente entenda a nossa função como Igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Como deve ser necessariamente o nosso relacionamento com o mundo em que vivemos. Então, convido os irmãos a abrirem em Evangelho de João, capítulo 17, do 11 ao 17. João 17, do 11 ao 17. A palavra do nosso Deus, bendito Deus, nos diz o seguinte: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus bendito, exaltado e engrandecido, Senhor, seja o teu nome para todo sempre. Nós queremos te dar graça, Senhor, e te pedir o teu auxílio nesse momento. De modo, Senhor Deus, que a tua palavra, que agora, Senhor Deus, estamos diante, possa, Senhor Deus, ser esclarecida diante dos nossos olhos. Não por causa, Senhor Deus, da nossa capacidade, que se reduz a nada, Senhor, mas por causa da tua misericórdia em nós, enviando o teu Espírito para nos convencer da verdade absoluta de Deus. Te imploramos, Senhor, em nome de Jesus, humildemente, que nós necessitamos de Ti, Senhor, dos Teus conselhos, da Tua direção, para que possamos caminhar seguros, certos de que o Senhor nos fala o coração, nos fala também as nossas mentes. Te pedimos isso, Senhor, certos da Tua graça, em nome e por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amados, aqui nós temos um texto que é usualmente conhecido como oração sacerdotal. A tradição, na realidade, deu esse título de oração sacerdotal, mas o fato é que esse momento aqui solene do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode ser comparado a momentos importantes da história redentiva do povo de Deus. Quando eu falo assim, eu me lembro, por exemplo, do período onde Moisés está diante da travessia do povo, né, do final da travessia do povo, chegando então ali à terra prometida. E os últimos capítulos de Deuteronômio, na realidade quase todo o livro de Deuteronômio, é basicamente nesse local onde Moisés instrui o povo de Deus para que esse povo pudesse fazer agora a entrada na terra prometida e que pudesse se comportar como povo eleito de Deus. Aquele momento é um momento de transição. Uma realidade estava sendo deixada e uma outra realidade estava agora iniciando, começando. Isso lembra esse período da igreja aqui também. A gente sabe, a gente podia até dividir a história da igreja em alguns momentos. Dentre eles, o mais importante certamente é esse que nós estamos lidando aqui, que é a igreja apostólica, se a gente pode falar assim.
que é aquele período da igreja onde o Senhor Jesus ele trabalha com 12 homens, e esses 12 homens recebem a instrução do Senhor para que eles caminhem com o próprio Senhor Jesus, e que a partir dessa caminhada, a partir dos ensinos que eles recebem durante esses 3 anos, tudo o que ele ensinou fosse depois repassado a outra continuidade da igreja, que é aquilo que nós estamos experienciando hoje, aquilo que nós estamos vivendo hoje, que é esse período da história da igreja, onde pessoas de todas as nações são incluídas no propósito de Deus de fazer-nos seu povo eleito. Israel, diante ali do Jordão, fazendo a travessia do Jordão, sendo instruído ali por Moisés, e nós diante de uma mesa. Daqui a pouco nós vamos fazer isso novamente aqui quando estivermos ceando, mas essa mesa, nos dias que antecederam a Páscoa, são aquele momento onde o Senhor Jesus ele está falando ali aos líderes espirituais da igreja, os maiores líderes espirituais da igreja, os apóstolos, como deveria ser o comportamento de toda a igreja a partir do dia que ele deixasse esse mundo e retornasse para o seu Pai. Então aqui nós encontramos várias orientações do Senhor Jesus a respeito desse momento, mas o fato é que aqui nós encontramos algumas questões específicas para a igreja que viveria agora sem a presença física do nosso Senhor Jesus, ou a presença real de Jesus Cristo, enquanto ele estava na sua, como os teólogos falam, né, a sua tabernaculação, né, quando Jesus estava com o povo de Deus, com a igreja, aliás, estava em sua humanidade, falando-nos audivelmente, e como diz o evangelista João, né, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então veja aqui, irmãos, que isso também tem uma singular importância com relação ao que o Senhor quer nos falar em todos os aspectos, não somente nesse que nós vamos tratar, mas em outros, uma vez que esse período onde o Senhor Jesus está falando aqui com os apóstolos, na realidade é um período grande, que vai desde o capítulo 13 até o capítulo 17, terminando apenas quando ele é apreendido. Ele resolve ir então ali ao local onde ele seria preso, né, que é o Getsemane, e a partir dali, esse período acaba. São então 4, melhor dizendo, capítulos do Evangelho de João. Então João dá uma importância muito grande a esse período aqui, porque também tem uma importância grande, assim como o livro de Deuteronômio para Israel, aqui nós temos uma importância grande desse período onde o Senhor Jesus instrui a igreja a partir da inauguração de uma nova época para a história da igreja. Eu queria sugerir um título para os irmãos nessa noite, então, baseado nisso, que é Tirados do Mundo, mas não alheios a Ele. Mas não sei se vocês já prestaram atenção, mas a igreja tem muita dificuldade em lidar com o mundo. E não é só de agora, né? Em vários momentos da história, a igreja foi um produto da sua época. Então, houve muitos momentos onde a igreja se relacionou tanto com o mundo que, na realidade, essa relação se tornou perniciosa. Se tornou um grande problema até para o avanço do reino de Deus, ou pelo menos naquilo que a gente conhece como as atribuições espirituais da igreja. Não no fato da igreja, por exemplo, se tornar uma potência militar, como houve, por exemplo, no período das cruzadas, onde a igreja se misturou com os exércitos, né, com uma temática de conquista, né, onde a principal tarefa pregada naquele período seria basicamente a gente ir ali em Jerusalém, conquistar, derrotar os mouros, aqueles muçulmanos, matá-los, aniquilá-los e retomar a cidade, entregar para os judeus, ou então conquistar de fato a cidade de Jerusalém, né? Isso aconteceu na igreja, irmãos. No começo, aliás, na Idade Média, nós encontramos um período bem crucial, inclusive que é bem criticado pelos historiadores, né, em todos os tempos, falando inclusive que a igreja não deveria ter se ocupado com essas questões, e de fato não deveria, mas houve esse período. Houve tantos outros períodos, irmãos, dentro da história da igreja, que se a gente mencionar aqui,
nós vamos encontrar aqui uma enormidade de problemas na igreja com relação ao seu relacionamento com o mundo, ao seu relacionamento com a política, o seu relacionamento com a sua própria missão. Né? Então foram vários momentos que foram catastróficos para a história da igreja. A igreja, irmão, só não sucumbe, a igreja só não é aniquilada nesse mundo porque é obra de Deus, porque Deus é quem sustenta a igreja, porque nem mesmo nós, muitas vezes, estamos realmente apercebidos das nossas fragilidades enquanto seres humanos, vivendo nesse lidar com o mundo, lidar com esse sistema. E é isso que eu quero colocar aqui para os irmãos, né, quando a gente fala a palavra cosmos aqui do nosso texto, né, que é a palavra mundo, traduzida aí, né, para mundo, que pode ter algumas conotações, especialmente a conotação que nós estamos falando aqui de um sistema. Então, cosmos aqui não é a ideia de mundo criado, como geralmente é o uso mais comum da palavra. Mas, religiosamente falando, cosmos significa aqui um grande e poderoso sistema. Então, a gente precisa atentar com relação a isso, porque é basicamente esse significado que Jesus vai dar quando ele fala a respeito de que nós não devemos nos misturar com o mundo e não sermos do mundo. Então ele não está falando de que você não seja um brasileiro, que você não seja um terráqueo, né? Uma pessoa que vive na terra, mas ele está falando a respeito do que é o relacionamento da igreja com aquilo que não é igreja. E aí a gente divide a humanidade em dois povos distintos. Igreja e aqueles que não são igreja. Os americanos chamam de não crentes, né? Nós chamamos de descrentes. Os descrentes, eles são uma ameaça à igreja. Assim como a igreja é uma ameaça aos descrentes, no sentido do sistema que eles representam. O fato é que a igreja, ela é uma contradição nesse sistema de descrença. Nesse sistema onde, basicamente, todo mundo funciona de um jeito só, né? Todo mundo funciona em uma só perspectiva, e a igreja, ela caminha para uma perspectiva totalmente distinta. É como se nós fôssemos alcançados em um desvio de rota, e agora já não andamos para o mesmo caminho que nós caminhávamos antes. Há aquilo que é chamado de quebra de paradigma, quando você e eu nos tornamos crentes, quando o Senhor nos alcançou e nos revelou a sua graça, a graça de Deus. Então a Bíblia vai falar aqui no título que nós estamos utilizando aqui, né, que nós somos tirados desse mundo. Nós não somos mais parte desse sistema. Nós somos hoje de uma nova ordem, de uma nova perspectiva, e vivemos segundo essa nova ordem, essa nova perspectiva. Então, a compreensão desse assunto é de que nós não podemos nos comportar como se nós fôssemos mundo, sendo que nós não somos mais do mundo. Essa oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, então, traz aos apóstolos as suas últimas palavras. Ora, Jesus falou outras palavras, mas os irmãos percebem que foram muito menores a quantidade de discurso de Jesus. Jesus não teve mais nenhuma possibilidade de discurso. Nenhum evangelho, a partir desse momento aqui, quando o Senhor Jesus é entregue para ser crucificado, você vai perceber a diminuição drástica dos discursos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falando cada vez menos, até chegar àquele período, que a gente chama período da paixão, onde Jesus fala apenas palavras soltas, né? Argumentos soltos, sem necessariamente desenvolver pensamentos mais elaborados. Mas aqui não. Aqui nós temos o seu último discurso. E é um discurso muito próximo desses homens que estavam ali, que eram seus apóstolos. É um discurso assim com uma proximidade muito impactante, irmãos. Algo que tinha sido reservado para a igreja. Porque a igreja, para o Senhor Jesus, ela é totalmente diferente daquilo que se chama a totalidade. Para a igreja, Jesus ele fala de uma maneira muito íntima, muito próxima, muito diferente do que significa Jesus, por exemplo, para o mundo. Se você for aí fora e perguntar qual é a impressão que a pessoa que não conhece Jesus tem a respeito de Jesus,
ele vai explicar muitas vezes que Jesus é um libertador, foi responsável pela fundação de uma religião. Então, o significado que eles vão dar à pessoa bendita do nosso Senhor é totalmente diferente da nossa. A nossa, nós temos uma relação mais íntima com Jesus. E é por isso que nesse relacionamento mais íntimo com Jesus, irmãos, nós encontramos mais palavras, mais orientações, mais preocupação com o nosso caminhar. Assim como um verdadeiro pai que se preocupa com o seu filho, né? Pai, mãe, não é assim, né? Quando a gente ainda depende do pai e da mãe, o pai chega para a gente e diz assim: olha, meu filho, tome cuidado com isso que você faz. Olha, meu filho, não ande com tal pessoa, né? É um comportamento assim, tipo de orientação, né? E eles são os nossos mentores na questão da vida. Mesmo assim é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nos orientando, trazendo informações para a gente, principalmente sabendo que o mundo depois da sua partida não mais estava nas condições que ele deixou, ele estava deixando. Por isso que você vai ver o Senhor Jesus falando muito aqui sobre proteção. E ele diz que ele protegeu a igreja. E aí nós vamos trabalhar esse conceito aí de proteção em alguns aspectos. Mas eu gostaria de refletir com os irmãos com relação a essa nossa situação em relação ao mundo, irmãos. Primeiramente, considerando que o Senhor Jesus ele vai estabelecer algumas questões importantes aqui com relação ao seu relacionamento com a igreja. E o relacionamento da igreja que o Senhor Jesus vai apresentar é um relacionamento muito próximo daquilo que o ser divino, e aí os irmãos vão entender um pouco essa ideia aí que eu vou colocar para os irmãos, que é a ideia que os teólogos chamam de ontologia, né? O ser ontológico de Deus, ele relaciona-se dentro do ser divino, o ser trinitário, aquilo que é chamado de Trindade Santíssima. E aqui o Senhor Jesus ele está nos passando algumas informações muito peculiares, que não é algo que ele vai explicar a todos. Como eu disse, no relacionamento simples que nós temos com o Senhor, ele vai nos dar informações muito particulares, informações mais, sabe, dentro de um conceito de relacionamento que só pessoas conhecidas se tratam. E Jesus ele vai falar a respeito da sua relação com o ser divino, falando do conceito trinitário. Ele está falando da sua relação com o Pai. Veja, Jesus está aqui claramente dando informações sobre uma doutrina muito difícil, que é a doutrina da Trindade, irmãos. Eu sei que todos nós precisamos descobrir como funciona a doutrina da Trindade, irmãos. Principalmente porque, infelizmente, não é uma doutrina que a gente especifica em muitas questões. Então, assim, por mais que você seja um cristão e que você seja um crente trinitariano, né? Você é um crente que acredita na Trindade, porque se você não acredita na Trindade, nem crente você é. Sabe, irmãos, é um postulado que se eu não acredito, se você não acredita, nem crente nós somos. Isso acontece muito, por exemplo, com algumas religiões falsas que existem por aí. Um dia desse, eu estava conversando com uma pessoa, eu estava evangelizando essa pessoa, inclusive, e ela me falou: olha, eu estou recebendo estudos dos testemunhos de Jeová. Aqui deve ter, né? Todo canto tem testemunho de Jeová. E aí eu disse: moça, você sabia que se você aceitar as doutrinas dos testemunhos de Jeová, nem cristão você será? Aí ela disse: não sabia disso. Pois é, eu falei para ela, né? Pois é, se você, porventura, dizer que você aceita naquilo que eles acreditam e você começar a confessar aquilo que eles lhe pregaram, você será uma pessoa que não estará mais ligado aos conceitos, aos princípios do cristianismo. No livro do pastor Martin Lloyd-Jones, onde ele fala sobre princípios fundamentais do cristianismo, irmãos, e não somente Martin Lloyd-Jones, mas outros teólogos também, eles defendem que existem pontos que não podemos jamais negociar como cristãos. E um desses pontos é a ideia trinitária de Deus. Ou seja, se você quer ser cristão, você precisa entender
que existem no ser de Deus três pessoas que se comunicam entre si, que são independentes entre si, mas são unidas na mesma essência, que é, na realidade, a mesma expressão, que é o único Deus. Eles não são três deuses, mas um único Deus. E esse único Deus subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse ser divino subsistindo na triunidade é parte daquilo que nós conhecemos como Deus revelado nas Sagradas Escrituras. As Escrituras, por exemplo, falam, né? Quando a gente fala de Paulo, por exemplo, Paulo falando a respeito do Senhor Jesus, ele fala: o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos lembram dessa expressão que é dada nas cartas, né? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo diz isso? Porque ao falar de Jesus, ao pregar a Jesus, ele não está pregando apenas Jesus. Ele está especificando o tipo de Deus que ele estava anunciando através das suas cartas, através do seu ensino, mostrando que Jesus é o Deus Filho, e que existe o seu Pai, e que existe a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, por exemplo, na bênção apostólica, você vai ver a bênção sendo rogada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando alguém é batizado na igreja, você vai perceber que essa pessoa é batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar de existir também, já existe em vários momentos da igreja, o batismo apenas no nome do Senhor Jesus Cristo. Não seria necessariamente algo errado, porém, mais usualmente, o batismo é feito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui Jesus está falando desse relacionamento. Ele está falando disso porque há pouco ele tinha falado do Paracleto. Ele tinha falado do Espírito Santo. Ele tinha dito a respeito de que quando ele fosse, ele enviaria um Consolador. E ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando a respeito da maneira como o Senhor está se relacionando a partir desse momento, que Jesus estaria deixando esse mundo fisicamente, retornando para sentar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, como diz o credo apostólico, para reger o mundo, reger o cosmos à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Jesus está falando também aqui, meus irmãos, sobre a questão do seu relacionamento. Considerado aqui os pontos específicos do seu relacionamento com Deus Pai. O Filho falando desse relacionamento. E nos versos 11 e 12, ele fala sobre isso. Veja o que ele diz, versos 11 e 12. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Alguns pontos aqui precisam ser considerados aqui com esse relacionamento pai-filho aí do ser divino, irmãos. O Senhor quis nos fazer compreender que há uma intimidade vivenciada entre as duas pessoas da Trindade. É sobre o Espírito Santo. Não há essa intimidade? Existe intimidade também. Porém, aqui o contexto é apenas para mencionar as duas primeiras pessoas, Pai e Filho. Então, isso tem a ver com o relacionamento que o Senhor, dentro do seu ser divino, irmãos, estava nos explicitando, nos mostrando. Quando Jesus exerce seu ministério terreno, Jesus está sendo preservado pelo próprio Deus. Por que isso foi importante dele dizer isso? Porque Jesus é homem enquanto ele estava encarnado. Então isso traz algumas fragilidades. Muito embora Jesus pudesse usar o seu poder quando ele estava encarnado, irmãos, ele não usa. O poder absoluto, supremo, que existe no próprio Deus, não é usado por Jesus, irmãos. Como a gente sabe disso? Apesar de a gente ver o Senhor Jesus ele fazendo coisas que nenhum homem fez, mas Jesus, ele trabalha muito mais
a ideia da humanidade, trazendo para a nossa compreensão uma certa limitação, porque a humanidade tem limitações. Então ele não seria 100% homem se ele não fosse um homem de fato, completo, absoluto, como ele foi. Então, quando o Pedro ele corta a orelha do Malco, Jesus ele revela isso, dizendo: olha, você não precisa me defender, porque se eu quiser, ou se eu quisesse, eu chamaria agora mesmo uma miríade de anjos e eles viriam me defender. O que é que ele estava querendo dizer, irmãos? Ele não iria usar. Ele não podia usar. Satanás, quando tenta o Senhor Jesus Cristo na tentação no deserto, ele faz a mesma coisa. Ele diz: olha, a tua palavra diz que se você quiser, tu pode transformar essas pedras aqui em pães e logo se resolve o problema aqui. Essa fome que você está sentindo aqui é só quebrar aí a ideia da tua humanidade, voltar a ser Deus, e rapidinho aqui essas pedras se transformam em pães. E de fato, se os irmãos prestarem atenção, as escrituras falam, né? Satanás estava errado nesse aspecto? Não, né? Ele não estava errado. Ele estava tentando Jesus, irmãos. A tentação tem muito a ver com essa questão também da possibilidade de fazer alguma coisa que é possível, mas não é apropriada em determinado momento. Né? Então, a tentação basicamente funciona dessa perspectiva. Ao tentar o Senhor Jesus Cristo, não era que Jesus não pudesse fazer aquilo, ele podia fazer. Ele só não queria fazer. Porque fazendo isso, primeiro, não era da vontade dele que ele fizesse aquilo dali, e segundo, porque isso também poderia violar, de certa maneira, essa perspectiva da humanidade. Porque era importante que a humanidade fosse controlada ali, se é que a gente pode falar assim, irmãos. É porque o Senhor queria demonstrar a sua humanidade. O verdadeiro Deus precisava ser um homem completo. E isso ele faz. Ele não quebra esses princípios. Só que aí tem um detalhe. Você ser um homem, da perspectiva que Jesus está trabalhando aqui, também tem os seus problemas. Como, por exemplo, a fragilidade. Todo homem é frágil, irmãos. Todo homem é frágil. Você pode ser forte, você pode falar grosso, você pode ser senhor do seu nariz, mas você é frágil. Eu sou frágil. Todos nós somos. Né? Não existe superpoderes. Ninguém usa capa aqui. A gente sabe que em qualquer momento a coisa pode simplesmente descambar para uma situação de vulnerabilidade imensa. O homem seguro, a mulher segura, em algum momento perde o controle e logo as coisas ficam sem chão. Assim também acontece com qualquer um, inclusive com o nosso Senhor Jesus, pela sua humanidade. Jesus é preservado por Deus, irmãos. Porque se ele se colocasse como vulnerável, pense bem, irmãos, quanto a isso. Jesus estava sendo acompanhado não somente por homens vis da sua época, mas por demônios poderosos que poderiam fazê-lo dano. E quando o Senhor está falando aqui que ele estava sendo protegido pelo Pai, era porque Deus estava protegendo Jesus. E ele está dizendo aqui, olha, meu Pai me protegeu. Ele não me deixou passar por nenhum tipo de problema do ponto de vista da minha proteção. Então, Jesus está lembrando que o propósito dele foi mantido, o propósito de Deus foi mantido, e ele foi guardado de todos os problemas que podia passar. Seja os problemas da contaminação com o mundo, seja os problemas com o pecado, ou qualquer outro problema, inclusive os problemas de ameaça dos inimigos externos, que ele conseguiu prevalecer. Ou seja, ele foi ajudado pelo Pai, guardado pelo Pai. O que ele quer dizer com isso, então? Ele quer dizer que nós estamos também sendo preservados por esse mesmo Deus. O verso 13, ele diz isso, né? Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Outro fator que entendemos aqui, irmãos, é a questão desta preservação. É o fato de Deus desejar fazer com que a igreja realmente atinja os propósitos de sua santificação. Como eu disse no início, a igreja historicamente passou por um monte de problemas e ainda hoje passa muitos problemas.
Mas, quando a gente fala não da igreja como um apanhado histórico, geral, mas da igreja nas suas especificidades, é que eu quero dizer isso aqui com os irmãos. Eu não estou falando da cristandade, eu não estou falando dessa enorme quantidade de pessoas que se dizem cristãs. Eu estou falando de pessoas crentes, pessoas tementes a Deus, que oram e veem o agir de Deus em suas vidas. Pessoas que conhecem as Sagradas Escrituras e vivem segundo os princípios das Sagradas Escrituras. Essas pessoas, irmãos, não fazem parte da estatística do IBGE. Foi dado agora recentemente, né, falando que nós temos aí quase 30% da população cristã do nosso país, né, a totalidade do nosso país. Desses 30% da população do país, irmãos, você com certeza pode ir diminuindo, porque você vai encontrar muita gente apenas nominal. Gente que vai na igreja apenas para ouvir um discurso religioso, porque nós somos criados assim, nós somos um país cristão, seja católico ou protestante, você vai para a igreja para receber algum tipo de estímulo religioso, espiritual, e você realmente é doutrinado dentro do cristianismo, mas isso não te faz cristão. Receber meia dúzia de doutrinas não te faz cristão. É bom que se diga isso. Por que isso não nos faz cristãos, irmãos? Porque não adianta nada nós termos apenas uma aparência de cristãos e nós não sermos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus completamente. De maneira que todas as nossas ações, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que desejamos, revele a glória e a majestade de Deus. Se isso acontecer, aí nós somos cristãos. Se não, é algo assim, tipo, eu vou para a igreja para receber o discurso religioso, eu vou para a igreja para ter um tipo de experiência mística, eu vou para a igreja apenas para dizer, né, que eu tenho algum tipo de tradição cristã. Isso não é ser cristão. Lamento profundamente quem pensar que isso é cristianismo, porque não é. Não é. Sabe? Então, precisamos ter essa consciência com relação a isso. E aqui ele nos dá alguns conceitos a respeito dessa preservação. Não é nessa passagem, irmãos, nenhuma tentativa de pôr medo na igreja, ou fazê-los esconder do mundo, mas uma grande advertência sobre os limites de um relacionamento saudável com Deus. Existe algo que podemos fazer, algo que não podemos. Por exemplo, Judas, ele ultrapassou esses limites e se tornou, por causa disso, o filho da perdição. Então, quando a gente fala de cristianismo e a gente fala de fé cristã, de fato, temos que lembrar, como eu disse, né, que nem todo mundo é crente. E tem muita gente que está dentro da igreja e ao invés de ser uma bênção para a igreja, é uma maldição para a igreja. Troquei miúdos. Qual é a condição mais necessária para a igreja, para o seu bom andamento e para o seu funcionamento adequado? É que nós tenhamos a mesma mente, que nós tenhamos os mesmos interesses, que nós vivamos para a glória de Deus, usando os nossos dons, aquilo que recebemos da parte de Deus, de modo ordeiro, organizado, fiel. Se nós estamos fazendo isso, nós somos bênção para a igreja. Mas imagine só, irmãos, aqueles que não são bênção para a igreja, e que apesar de serem cristãos, eles não são bênção para a igreja. Como, por exemplo, os cismáticos. Quem são os cismáticos? São aqueles que estão constantemente procurando motivos para dividir a igreja do Senhor. Começa a semana, se não me engano, irrompeu aí uma notícia a respeito de uma igreja da nossa denominação, que é da cidade de Curitiba, se eu não me engano, é no Paraná. E nessa igreja, foi divulgado em alguns sites, né, de informações evangélicas, de que essa igreja saiu inteira da igreja presbiteriana. Todos os membros dessa igreja, algo em torno de 800 membros, resolveram romper com a comunhão com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma igreja chamada Igreja Presbiteriana da República, lá em Curitiba, no Paraná. E, segundo informações, essa igreja era muito problemática, já tinha dado muitos sinais de que
não se submetia à doutrina, não se submetia às correções da igreja, enfim, várias questões. E aí a pergunta, né, que os pastores estavam fazendo com relação a essa igreja é: por que não foi evitado isso, né? É porque, irmãos, os cismáticos, na grande maioria das vezes, eles estão dentro da igreja e eles continuam a crescer no meio da igreja. E eles vão, assim, desenvolvendo mecanismos para que sua perspectiva seja alcançada, ou seja, entendida por parte daqueles que eles querem conquistar. No caso aí dessa igreja, eles tiveram êxito 100%, porque eles levaram a grande maioria dos membros e todos eles acabaram, né, indo para uma denominação independente que eles criaram, né, naquele momento. Não sei se teve alguma parte fiel à IPB, mas enfim, lamentavelmente, nós tivemos esse problema. Mas quantas outras questões menores não estão acontecendo dentro de igrejas locais? Não necessariamente uma igreja inteira saindo da nossa denominação, mas pessoas que estão nas sombras, fazendo com que os discursos de uma rebelião seja alimentado dentro da ideia de que eles têm uma proposta melhor do que aquilo que a liderança diz, melhor do que a totalidade da igreja pode ser abençoada e pode crescer. Acontece isso em muitos lugares, irmãos, mais do que os irmãos imaginam. Só que isso só vai fazer efeito mesmo, só vai ser visto quando a tragédia chegar. Porque é aquela questão do joio, né? O joio, ele cresce no meio da igreja. E você não pode tirar. Tipo, um pastor ir lá e tirar o joio do meio da igreja é complicado. Porque a Bíblia diz que se isso vier a acontecer, você pode acabar tirando aqueles que são do trigo, né? Que é parte da igreja verdadeira. Então, o cuidado pastoral nesse aspecto tem que ser muito grande, mas é necessário que haja uma preocupação em acusar o pecado, o delito, enfim, tem que fazer alguma coisa, porque senão nós correremos o problema com o cisma, né? Com a divisão. Então, infelizmente, isso acontece. Aconteceu no colégio apostólico, irmãos. Aconteceu com Judas. Se você tem um ministério bem sucedido, irmãos, que a gente pode citar aqui sem problema nenhum, dizer assim, 100% de eficácia é o ministério de Jesus, irmãos. Pelo fato de ter um cismático em seu meio, significa que Jesus falhou? Jesus errou em algum momento em orientar Judas, acusar o seu pecado, ou ele fez vista grossa ao pecado de Judas? Por que Judas se tornou o que ele é, o filho da perdição? Qual a razão fez com que Judas não seguisse os mesmos caminhos dos seus irmãos, ou dos seus companheiros aí, os apóstolos, né? Os outros 11, que permaneceram fiéis? É para mostrar para nós, irmãos, que de fato nós somos ameaçados por esse grande mal chamado rebelião humana. A rebelião é algo premente a todos nós. E principalmente àqueles que não se submetem à verdade de Deus. Então, o colégio apostólico não foi livre nesse momento aí. Então, outro ponto a respeito disso é entender o que o ódio à igreja significa. Versículos 14, 15 e 16 do nosso texto diz: Eles têm mudado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Vamos entender aí essas expressões dadas pelo nosso Senhor aí. O verso 14, Jesus fala claramente, abertamente, de ódio. Ódio. Pense, irmãos, hoje, nos tempos atuais, as pessoas vão dizer assim, não, mas o mundo, ele odeia a igreja, basicamente, porque a igreja assumiu um papel político. E quando ela se tornou uma igreja politizada, isso não é só de hoje, né? Em outros momentos isso também aconteceu, o mundo começou a odiar, porque na política as pessoas se odeiam, né?
Não sei se os irmãos já viram isso, nas cidades pequenas geralmente acontece isso, né? A cidade se divide, um grupo aqui, outro grupo acolá, e aí, no momento da política, muitas vezes existem embates ferrenhos, onde as pessoas disputam pelo poder. A igreja fica longe disso? O ideal é que sim, porém, no geral é que isso não ocorre, porque geralmente todo mundo se envolve, todo mundo tem algo a perder, se um político chega ao poder ou não e tal. Mas o fato é que alguém vai dizer, a igreja atualmente ela é odiada porque ela defende uma determinada bandeira política. Mas será que é só isso, irmãos? Ou se o discurso que favorece o ódio à igreja também não vai usar essa ideia da política para também nos odiar por meio do conceito político? Porque também pode ser. Se a igreja se silencia, o mundo odeia. Se a igreja fala, o mundo odeia. Se a igreja prega, o mundo odeia. Se a igreja é mais quietinha, o mundo odeia. Se a igreja faz barulho, o mundo odeia. E aí você vai perceber que nada tem a ver com a situação envolvendo um perfil de igreja. É claro que a gente tem que evitar, por exemplo, o meio presbiteriano que nós pertencemos não é uma igreja barulhenta. A gente entra dentro de uma igreja presbiteriana, a gente sabe que não vai ouvir gritaria, o som vai estar pelo menos dentro de uns decibéis adequados. Mas igrejas neopentecostais é diferente. Geralmente eles estão colados a residências, eles compram sons poderosos, e aí incomoda a vizinhança. Outros irmãos têm pouco cuidado, quando vão estacionar o carro, estacionam na frente da garagem do outro irmão, dos vizinhos. Outros irmãos são muito insistentes na evangelização. E aí, tratam de assuntos que as pessoas não querem ouvir. E aí, o ódio acontece. O ódio acontece. Revoluções religiosas também são responsáveis pela perseguição. Por exemplo, na África, na Nigéria, por exemplo. A Nigéria é um país hoje, talvez um dos mais complicados do ponto de vista da evangelização hoje. Porque a Nigéria, ela tem 40%, 50% de cristãos e 40%, 50% de muçulmanos. É metade do país é uma religião e metade do país é outra religião. E lá tem um grupo que foi radicalizado nos últimos tempos, que é o Boko Haram. O Boko Haram, eles são muçulmanos e eles entenderam, né, eles acharam agora que a forma deles livrarem a Nigéria do cristianismo é matando os cristãos. Então eles vão em vilas cristãs e acabam com todo mundo que estiver lá. Eles usam armas pesadas, eles se armam, né, com armas poderosas, chegam lá, fuzilam todo mundo e dizem, pronto, aqui não tem mais cristão. Acabamos com todo mundo, não tem mais cristão. Mas, irmãos, em países como o nosso, democráticos, não existe aqui Boko Harams, mas existem perseguições veladas à igreja. Se a igreja vai até o morro e evangeliza traficantes, alguns vão dizer, a igreja agora faz parte do tráfico. Se a igreja vai a um antro de prostituição e evangeliza as prostitutas, alguns vão dizer, aqueles pastores e aqueles missionários que foram lá no prostíbulo estão se prostituindo. Assim como disseram, quando ouviram falar da Santa Ceia, que quando a igreja se reunia lá no século I, era para comer corpos de pessoas, fazendo canibalismo. Nós somos acusados disso também. E aí você pensa, mas por quê? Qual o ódio que a igreja levanta? Por que ela levanta tanto ódio? Irmãos, a gente tem que voltar ao primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Lá em Gênesis, capítulo 3, a palavra do Senhor diz, lá em Gênesis, que existirão duas sementes rivais. A semente da mulher e a semente da serpente. E elas serão opostas entre si. Então, quem é a semente da mulher lá na profecia de Gênesis? Se não é a própria igreja. E quem é os descendentes da serpente? Senão o próprio mundo.
Jesus, quando ele falava da evangelização, irmãos, ele dizia: eis que vos envio para meio de lobos. Evangelização não é só você sair falando. Evangelização não é uma guerra. Falar do evangelho é você viver em uma grande tensão. Não pense que as pessoas abertamente ouvirão. Quando isso vai acontecer, irmãos? Quando o Senhor, por sua graça, ele começar a disseminar a sua palavra sem impedimentos, como aconteceu em Efésios. Aliás, em Éfeso. Efésios é a carta. Em Éfeso. Paulo pregou 2 anos em Éfeso. E a Bíblia diz lá em Atos que depois de 2 anos de pregação, irmãos, toda a cidade de Éfeso, quase toda ela, se converteu ao cristianismo. Lá tinha feiticeiros. E lá tinha também um culto a uma deusa chamada Diana. E aí, as escrituras falam que os donos, os proprietários do templo, os artífices, aqueles que construíam as imagens de escultura, diziam: olha, a gente tem que dar um jeito no cristianismo, eles estão levando a gente à falência. O cristianismo cresceu tanto, irmãos, que o templo de Diana estava ficando restrito às moscas e baratas, porque ninguém mais ia lá. As pessoas iam para a igreja para ouvir a verdade de Deus. Então, quando o Senhor derramar a sua graça, irmãos, isso é possível. Mas isso também atrai os opositores do Evangelho, que não concordam com o Evangelho e não concordam com a vontade de Deus para a vida do homem, que é a palavra de Deus. Então, isso significa ódio, o mesmo ódio que Jesus sofreu, irmãos. Veja que o versículo 14 diz: eles tenham dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus estava dizendo que não somente a igreja seria odiada, mas ele também é odiado. Jesus também é odiado. Ah, mas as pessoas vão dizer assim: não, isso é um absurdo. Ninguém odeia Jesus. Todo mundo acha Jesus uma boa pessoa, né? Um bom ídolo, um bom, sei lá, uma boa personalidade religiosa. Sabe, de alguma forma todo mundo vai falar bem de Jesus. As pessoas vão falar bem de Jesus, irmãos, até conhecerem ele completamente, né? Eu me recordo aqui de uma expressão que foi dada pelo pastor Timothy Keller, falecido pastor americano, que ele disse assim: olha, Jesus não é uma boa pessoa não, viu, como vocês estão pensando não, porque ninguém crucifica uma boa pessoa. As pessoas crucificam ameaças. Ameaças. A crucificação é para pessoas que são ameaçadoras. E Jesus ameaça esse sistema, que é o mundo. Portanto, irmãos, a gente precisa entender que quando a gente fala da igreja, estamos falando de uma oposição, de uma crescente oposição, onde a igreja não é tida como uma comunidade aceitável por boa parte das pessoas. Em geral, nós não seremos bem recebidos. E no versículo 15, o Senhor diz que, da mesma maneira como ele foi guardado, a gente leu lá no início, versículo 11, da mesma maneira como ele foi guardado, a igreja também vai ser guardada. Versículo 15 diz: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Veja essa oração, irmãos. Escute essas palavras. Jesus, quando ele veio fundar sua igreja, né, estabelecer sua igreja neste mundo, rivalizando a igreja com esse mundo, ele está dizendo assim que, por mais que seja atraente a ideia de que eu e você, se nós nos convertermos hoje, seria muito melhor a gente já ser promovido à glória, né? Já buscarmos algum tipo de evitar algum tipo de conflito, algum tipo de confronto. Tem gente que diz assim: poxa, eu estou tão cheio da presença de Deus que se o Senhor viesse me buscar agora, eu não teria nenhum problema com relação a isso daí, porque eu já não quero mais viver nesse mundo, né? Tal é o meu desejo. Quando você está cheio de Deus mesmo, você está recebendo a presença do Senhor, geralmente a gente fala assim: eu quero ficar na presença do Senhor, eu quero ter ali a comunhão com Ele de tal forma que, se Ele me levar agora, eu não teria nenhum problema com relação a isso daí. Eu não teria nenhuma dificuldade com relação a isso daí. Só que qual é o objetivo da gente continuar no mundo, irmão? Você já prestou atenção que o Senhor ele não veio nos tirar do mundo? Ele não nos veio arrebatar logo, né?
a gente se converteu aqui, imediatamente a gente vai já para as moradas celestiais, né? Isso não acontece agora, porque existe um objetivo, que é que nós consigamos ainda dar testemunho a este mundo, de maneira que esse problema envolvendo aí a nossa aceitação no mundo continue ainda existindo, mas que ainda há a necessidade da pregação cristã alcançar muitas outras pessoas, que não somente no nosso período de existência, mas também nos outros momentos da existência humana também serão necessários, como, por exemplo, as nossas famílias, nossa geração, as pessoas que virão depois de nós, aqueles que estarão sendo beneficiados, né, da nossa pregação, mesmo depois da gente ir embora daqui, né? Então, existe uma necessidade de perpetuação da nossa mensagem, da mensagem cristã, e é por essa razão que nós vamos continuar aqui nesse mundo. Você não vai nos tirar, irmãos, porque existe um objetivo. A igreja está aqui, é um grande e santo objetivo de Deus, de transformar esse mundo através da pregação do Evangelho. Aí você pode dizer, mas nós estamos conseguindo transformar o mundo? Porque parece que esse mundo só vai de mal a pior. Parece que esse mundo não tem solução. Nem mesmo a igreja, existindo nos tempos atuais, é responsável por trazer coisas boas para esse mundo. E de fato irmãos, olha quanta violência, quantos problemas com assassinatos, quantos problemas de estupro, de vulneráveis, quanto problema de corrupção na política, quantos problemas com relação à aceitação do Evangelho, enfim, tem várias coisas. Mas isso não significa que nós não tenhamos a necessidade de continuar a existir aqui. É por isso que o Senhor Jesus diz, olha, vocês vão se converter, vocês vão fazer parte do meu propósito eterno, vocês serão chamados de filhos de Deus, eleitos preciosos de Deus, mas vocês vão continuar no mundo, vocês vão continuar vivendo aqui, vocês precisarão continuar sofrendo as necessidades, porque eu também vivi uma vida quase inteira, grande, né? No caso, 33 anos da existência de uma pessoa, que foi o período que o Senhor Jesus esteve entre nós, e durante esses 33 anos, ele foi bênção para a humanidade, assim como nós devemos ser. Como vamos ser bênção para a nossa humanidade, irmãos, se não é servindo a Deus com fidelidade, nos comportando como crentes, como se fôssemos orientados por normas e estatutos que não fazem parte desse mundo, de tal maneira que aquilo que vale para esse mundo não vale nada para nós, e aquilo que vale para nós, infelizmente, também não vai valer nada muitas vezes para muitos que estão fora, e haverá essa contradição. Mas em contrapartida eu precisarei ser o melhor filho que eu posso ser, o melhor marido que eu posso ser. Você precisará, irmã, ser a melhor esposa que você pode ser. Você vai precisar ser o melhor funcionário que você pode ser. Em sua atividade profissional, você precisará dar testemunho de Jesus. Você vai precisar ser o melhor cristão que você pode ser, servindo a Deus na igreja, aos seus irmãos na igreja. Porque isso faz com que o nome do Senhor Jesus ele seja glorificado através de nossa presença nesse mundo. Se nós morrermos, irmãos, imediatamente quando somos salvos, não vai servir para muita coisa. O ladrão na cruz que morreu com o Senhor Jesus Cristo, ele teve uma grande dádiva de ser recolhido aos céus no mesmo período com o nosso Senhor Jesus Cristo e recebeu, né, a possibilidade de ser um eleito, de ser recebido nos céus, como o Senhor prometeu para ele, mas ele não teve o benefício que nós temos, irmãos, de que é viver nesse mundo, vivendo sob a responsabilidade de anunciarmos a Jesus todos os dias da nossa vida. Lutando nossas lutas cristãs, tendo os nossos embates, tendo os nossos problemas, mas testemunhando a respeito de Jesus, irmãos. Então Jesus diz, vocês não serão retirados do mundo. Mas no versículo 16 ele também nos diz que não somos do mundo, assim como Cristo não é. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ao dizer isso, irmãos, ele está dizendo que você não pertence a esse mundo. Eu gosto muito de uma expressão que foi dada pelo livro lá do primeiro século chamado Didaquê.
Se os irmãos procurar lá na internet, provavelmente você encontra o texto completo, apesar de eu nunca mais ter encontrado, mas é possível que você encontre, especialmente ali na edição, na editora Paulinas, que é uma editora católica, você pode encontrar. O Didaquê é um livro que fala a respeito do relacionamento do cristão com o mundo, e lá no Didaquê, que é um livro didático, né, de ensino, é isso que basicamente significa o livro, você teria ali algumas características do cristão, quando o cristão se envolve com o mundo. E lá o escritor do Didaquê, que ninguém sabe exatamente quem foi, ele diz que nós falamos a mesma língua das pessoas que nós temos que nos relacionar. Nós compramos, vamos ao mercado, nós nos vestimos parecidos com as pessoas, não temos diferença nenhuma com ninguém. Mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós somos preparados para a eternidade, irmãos. Então, por isso que o Senhor Jesus Cristo ele nos diz aqui que nós não somos deste mundo. E não ser desse mundo tem uma série de implicações. Como, por exemplo, não amar este mundo. Não desejar este mundo. Não querer que o céu ou a glória por vir seja algo parecido com esse mundo. Esse um pastor, né? Ele falava lá sobre a bênção de ser casado, ele falava, né, para mim. Ele dizia, olha, eu sinceramente acredito que nós vamos continuar tendo as mesmas questões do casamento quando nós estivermos no céu. O pastor dizia isso, né? Só que a Bíblia diz que no céu nós não nos damos em casamento, né? Então, só que ele achava que o casamento era tão bom que os mesmos benefícios do casamento, tudo bem, eu concordo que o casamento é bom, né? Mas o céu é outra coisa, irmãos. Né? O céu é uma outra circunstância, é uma outra preparação, é uma outra forma de existir. Então, o céu não terá McDonald's, por exemplo. O céu não será governado pelo nosso político de estimação. Glória a Deus por isso, né? Nós não teremos problema com governantes, porque o governante de toda a terra, dos céus e da terra, ele é o perfeito governante de toda a existência humana. Então, ele não será rivalizado com nenhum governante terreno. O melhor que ele seja para você. Tudo que você imaginar do seu governante não chega nem aos pés do que Jesus significa. Então, nesse aspecto, nós não teremos problema com governos. Nós não teremos problema com a morte. Acabamos de ler aqui em 1 Coríntios 15. Nós não morreremos, não adoeceremos, e uma série de outras coisas. Então, isso quer dizer, irmãos, que o crente não ama esse mundo. Ele não deve amar aquilo que o mundo lhe propõe. Não deve amar a sua sensualidade. Não deve amar as suas propostas de satisfação. Como porventura a ideia de que para que você seja satisfeito, você precisa ser rico, poderoso, importante, inteligente. Amados, esse é o tipo de coisa que faz com que as pessoas disputem os seus céus pessoais. Como assim? Pense bem. Aquele que é dominado pelo pecado se torna escravo do pecado. Isso significa que todo e qualquer pecado, como o Geraldo estava falando, do ídolo, né? Aquilo que conquista o nosso coração, aquilo que conquista as nossas motivações e a nossa atenção, ele ocupa o lugar de Deus. E por isso, essa situação nos faz escravos disso mesmo. Santo Agostinho falava que nós somos aquilo que nós amamos. Se você ama prostituição, depravação, se você ama o seu carro ou sua família mais do que o Senhor, você não ama de fato o Senhor. Você ama aquilo que está em primeiro lugar para você. E quando está passando um jogo de futebol em sua casa, você fica na dúvida se você vem para a igreja ou se você vai assistir o jogo, você ama mais o jogo do que o próprio Deus. Se você, quando acorda, fica achando
que é um trabalho muito grande, se levantar muito cedo para ir para a escola dominical, e que era melhor ficar um pouco mais tempo na cama, porque você acha que é bem melhor, é mais cômodo, já que você trabalhou a semana toda, e você diz assim, não, eu gosto, né, dessa parte do domingo, eu não vou gastar com a igreja. Você gosta da sua comunidade, você ama da sua comodidade, você ama mais do que a Deus. Se você rivalizar algo com Deus, e essa rivalidade que você tiver, apontar, mesmo que seja em uma proporção que você não sabe dizer exatamente, superando Deus, você está amando essa coisa mais do que Deus. E é seu ídolo. Você é aquilo que você ama. Sabe, um dia desse a gente estava no estudo bíblico e tinha uma irmã, e ela tem 2 netos, e ela ama esses netos. E ela mora aqui em Natal, né? E quando ela vai para Pernambuco, ela fica lá, os netos dela moram lá, né? 1 semana, 2 semanas. E um dia ela estava falando que se, porventura, alguém colocasse uma arma na cabeça dos netos dela, né? Que a gente estava falando sobre isso, né? Sobre perseguição, e dissesse, você aceita você nega Jesus ou você quer que nós eliminemos seus netos aqui? Ela disse que na nossa frente lá no dia, ela não teria problema nenhum em dizer que ela não trocaria os netos dela por Jesus. Isso não é crente, irmãos. Agora, essa irmã, ela falou algo que provavelmente é uma falha moral dela e que precisa ser trabalhada, porque ela está sendo idólatra nos seus próprios netos. Mas tem gente que não fala isso. Tem gente que abertamente não fala assim. Mas que, no entanto, trocaria seus parentes, a aceitação popular, ou seja lá o que fosse, por Jesus. Trocaria. Sabe, o diabo fez essa proposta para Jesus também lá na tentação no deserto. Ele disse ao Senhor Jesus que ele deveria prostrado lhe adorar. Ele deu todas as riquezas da terra, se prostrado me adorares. Uma das últimas tentações, a última tentação do diabo foi a mais acachapante, irmãos. Ele sugeriu que Jesus o adorasse. Irmãos, se ele sugeriu isso a Jesus, imagina o que ele não faz com qualquer um de nós. Quantas pessoas, de certa forma, dizem, eu sou cristão de fato, mas um dia que você será provado, né, que você for provado, você acaba rateando e fraquejando e dizendo, não é bem assim não. Tudo bem, não tem problema nenhum não, tem que dobrar ali ao altar de César, não tem problema, eu vou lá, eu não preciso me matar. Eu amo essa vida. Mas a Bíblia diz que você deve amar o reino por vir, as coisas do céu. Paulo diz que os nossos olhos devem estar fitos no céu, onde Cristo está, não nesse mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus, Paulo falando a respeito disso, que ele trocou as glórias de existir como Deus, e ele veio a cumprir uma missão, cumpriu até o fim, sendo levado à morte, porque estava em sua resolução o fato de servir e adorar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Talvez seja essa a nossa necessidade hoje, irmãos. E finalmente, o verso 17. A palavra nos diz que nós devemos ser santificados pela palavra nesse mundo. Veja o que diz a palavra aí. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Primeiro ponto. Santificados na verdade. A palavra de Deus. Santificação não é um exercício místico que alguns acreditam que podem conseguir fazendo alguns exercícios pessoais.
TikTok, né? Eu não conheço a rede social, mas foi falado a respeito disso, que alguns influenciadores do TikTok começaram a publicar suas devocionais no TikTok. Basicamente, alguém comprava um livro chamado Café com Deus, não sei se os irmãos já leram esse livro, eu nunca li, mas é uma espécie de livro onde você lê uma mensagem diária e você faz a sua devocional, né, enquanto você está ali antes de começar o dia de trabalho. As pessoas lá, os influenciadores do TikTok, fazem ali, né, a promoção pessoal, dizendo que estão lendo, orando, estão, antes de começar o seu dia, estão fazendo uma espécie de exercício que vai ajudá-los em suas obrigações rotineiras. E algumas pessoas acreditam que esse tipo de comportamento é algum tipo de ideia de consagração a Deus. Por que não dizer de santificação? Eu vou fazer ali uma devocional, vou botar um vídeo no TikTok, ou então no Instagram, sei lá, em qualquer rede social. Eu vou fazer algum tipo de atividade que me faça, por exemplo, desenvolver uma cultura, e essa cultura de adoração me faça chegar a um conceito de santidade. Só que a santidade, irmãos, que é mencionada aqui, ela não começa por nós. Ela começa em Deus. A santidade verdadeira, genuína, que as Escrituras falam, irmãos, não depende muito de nós, mas de Deus. É verdade que nós precisamos nos abster de questões que nos levem, por exemplo, ao pecado. Isso faz parte do nosso processo de santificação. Digamos que nós precisamos também tomar atitudes que nos levem à santificação. Não estou dizendo que isso não seja importante, é importante. Mas a santidade, irmãos, ela começa em Deus e ela reverbera em nós, pela palavra. Conhecer as Escrituras, irmãos, nos deixa santos. Quanto mais eu conheço as Sagradas Escrituras, mais ódio eu tenho do pecado. Isso é uma característica do homem santo. Isso é uma característica de uma mulher santa. Quanto mais eu conheço a mim mesmo, deploravelmente como eu sou, entendendo todas as minhas dificuldades em ser uma pessoa minimamente aceitável por Deus, é que eu conheço que de fato eu preciso de um Redentor. Eu preciso de um Salvador. Enquanto eu achar que através de minhas ações específicas, né, de devoção, de comportamento, eu serei aceito por Deus, como se eu pudesse comprar Deus pelas minhas atitudes, como se eu pudesse fazer com que Deus seja convencido de que eu mereço o céu, né? Lembra lá do evangelismo explosivo que a gente pregou aqui para os irmãos, né? Passou para os irmãos aqui, né? Eu mereço o céu. Eu mereço porque eu faço boas obras. Eu mereço porque eu sou uma boa pessoa. Eu mereço porque eu sou alguém que tem me santificado. Mas que santificação é essa? É a santificação que eu continuo amando o mundo? É a santificação que eu continuo ainda apontando para as coisas desse mundo? Ou a santificação que deseja a glória de Deus, a majestade de Deus e a presença de Deus? Então, santificados, na verdade, não significa voltarmos para as Sagradas Escrituras e percebermos realmente quem nós somos, porque as Escrituras nos dizem a respeito de nós mesmos. E sobre várias outras coisas, principalmente. Ela nos diz a respeito de Deus. Ela nos coloca corandeu, né? Ela nos coloca diante da face de Deus. As Escrituras nos colocam diante de um Deus que é santo, que não é maculado, um Deus que não pode ser enganado, um Deus que não pode ser conquistado, mas um Deus que tem total autonomia. E que mesmo assim, sendo totalmente autônomo, sem nenhum tipo de necessidade nossa, Ele se importou conosco, comigo e com você, ao ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Pessoas que não merecem, que não valem coisa alguma, mas que mesmo assim o Senhor empreendeu uma obra redentiva, salvadora, por miseráveis pecadores como nós. Como disse Charles Spurgeon a respeito disso uma vez, ele caminhava com outro homem nas ruas de Londres, indo para a igreja. E esse homem falava um pouco da ideia de graça. E Spurgeon falou para ele assim: olha, eu seria aquele homem lá na sarjeta. Ele apontou para um homem bêbado, sem nenhum tipo de expectativa, né? Ele estava numa situação deplorável.
Ele diz, ali seria Charles Spurgeon, se não fosse a graça de Deus com ele. Assim seria eu, Geraldo, Juan. Assim seríamos cada um de nós, se não fosse a graça de Deus conosco, irmãos. Santidade tem a ver com graça. Santidade tem a ver com algo que eu não posso fazer, que não está em mim, mas que está em Deus. O justo pelos injustos. E é por isso que ele diz que a santificação, veja, ele está pedindo a santificação vindo de algo, de alguém. Santifica-os, Deus, Pai, na verdade. Essa igreja que eu protegerei, assim como eu fui protegido por Deus Pai, essa igreja, ela virá a ser santificada se o Senhor santificar essa igreja. Pelas Escrituras, pela palavra. E essa será a santidade da igreja.